Oi, pessoal, bem-vindo, bem-vinda você que está acompanhando o Radar de Inovação, nosso podcast que fala sobre transformação digital, futuro dos negócios e da educação aqui em GZH. A gente tá em episódios de South Summit, muito embora o evento tenha acabado, tem muita discussão acontecendo ainda, tem muita coisa rolando ainda. E a gente agradece a você que está aí do outro lado, acompanhando as discussões sobre inovação, os empreendedores que a gente traz aqui, as ideias, as escolas, os projetos. E a gente também agradece os nossos parceiros que possibilitam trazer essa discussão dos participantes e também do evento do South Summit aqui para os estúdios. São eles o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Contrate um profissional legalmente habilitado, @crea.gaúcho. Senge, Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul. Com você o amanhã ganha forma, @senge_RS. PUC-RS no South Summit, conecte-se com o Tecnopuc e com um sistema completo de soluções corporativas, @PUC-RS e @Tecnopuc. E TOTUS, TOTUS, o Brasil que faz com TOTUS, @TOTUS nas redes sociais. Hoje a gente vai trazer uma empreendedora sobre um assunto que viram vários assuntos. A minha convidada é a Crislaine Bataioli, desculpa, Cris, que ela vai falar depois, eu não vou mais falar sobre o nome dela para não errar aqui, tá? Ela tá à frente da Woman Fem, que é uma empresa, mas é um projeto, é mais do que uma ideia que contempla estudantes, empreendedoras, gestoras de negócios, que ajuda essas mulheres em várias etapas dos processos e também do projeto Raízes da Esperança, que leva o empreendedorismo para mulheres na África. E também ela fundou a startup Refúgio em Rede, com apoio a mulheres vítimas de violência. Então, só apresentando a tua ficha, Cris, dá para ver a tua identificação com a questão da defesa das mulheres, com a questão de bandeirar as mulheres com as suas lutas, os seus projetos. Então fala primeiro pra gente quem é a Cris e como é que ela aparece em todas essas intersecções de negócios. Antes, te agradeço por estar aqui com a gente nesse episódio. Eu que agradeço, obrigado pessoal pela oportunidade. Então eu sou a Crislaine Bataioli, sou mãe de 2, mãe solo. Fali durante a pandemia, eu tinha uma confeitaria, mas a minha veia empreendedora veio lá atrás, quando eu não consegui um lugar no mercado de trabalho durante a gravidez da minha filha. Perdi a bolsa que eu tinha ganhado na faculdade e eu precisava me sustentar e ajudar a casa. Então comecei fazendo doces de um valor ainda que foi ganhado de uma pessoa. E ali o meu coração começou a palpitar realmente pelo empreendedorismo. Isso foi quanto? Foi em 2017, 2018. Tá. Tinha 16 anos, bem novinha. E aí, durante todo esse tempo com a confeitaria, a gente teve muito sucesso. Eu comecei vendendo na rua, a gente começou a pegar encomendas. E durante a pandemia, como muitos negócios quebraram, eu não tinha outra escolha a não ser me reinventar. Então, tem uma frase, né, que eu gosto de usar. Eu peguei lá minhas forminhas de bolo e troquei por um notebook. E ali eu fui para o YouTube vendo o que eu poderia fazer. Dentro disso eu vi uma oportunidade que era a criação de identidade visual para essas mulheres, né, que estavam começando seus negócios. Assim como tu se reinventando Isso. Na pandemia também. E assim, eu comecei em grupos de Facebook anunciando a logo a R$5. Então era realmente para sobreviver mesmo naquele período. Tava passando por um divórcio também. E aí eu fui vendo que para a mulher empreender é muito mais difícil, porque ela é mãe, enfim, tem toda essa questão. E também ela precisa de muito mais suporte. A mulher, ela não foi ensinada a negociar, ela não foi ensinada a empreender. Então, eu pegava as mulheres com os negócios, criava identidade visual e dentro disso eu via que elas precisavam de ajuda, por exemplo, a precificar no estoque, como é que elas iam se posicionar no Instagram. E aí nasceu a Woman Fan, realmente para dar esse suporte desde o início do negócio até o final. Falei das mulheres, esqueci de citar as pessoas que também estão produzindo e gerindo o nosso programa, a Laura, a Kizzy. Hoje a gente também dá as boas-vindas ao Lucas, que passa a fazer parte da nossa equipe aqui, e na produção e também na edição. E ao Leandro, que faz com que o áudio e o vídeo cheguem na tua casa aí, do outro lado. Cris, tu falou da Woman Fem e tu transformou, tu fazia identidade visual e depois tu percebeu que precisava de mais coisas, precisava acompanhar mais coisas, além da identidade visual. Foi orgânico ou teve um momento que tu disse assim,
não vou fazer mais só identidade visual, vou fazer outras coisas. Como é que foi isso? Foi através de uma cliente que a gente teve, que ela precisava de ajuda no Instagram mesmo a se posicionar. E aí eu disse pra ela, ó, eu também não sei, vamos aprender junto. Então ali a gente começou a criar um calendário de conteúdo pra ela. Ela viu que era legal, que funcionava naquela era de TikTok que tava o pessoal na pandemia, né, fazendo dancinha. Eu disse pra ela, a gente vai ter que se reinventar também pra te diferenciar. E aí a gente começou criando assim, mas foi muito conforme a necessidade de cada cliente, assim. Aí, no final do ano passado, eu sentei dentro mesmo do Expo Favela e vi assim, não, eu tô perdendo dinheiro, tô perdendo lugar no mercado porque eu posso me colocar como uma startup. E aí, ali dentro do Expo Favela, eu criei o nosso novo ecossistema. Tu falou do Expo Favela e eu queria trazer isso também. A tua conexão, que parece que começa com uma coisa e hoje tu tá em vários lugares ao mesmo tempo. Conta pra gente qual é a tua conexão com a Expo Favela e como é que outros negócios surgiram dentro do teu próprio negócio. Então, a Expo Favela foi um presente, assim, de Deus na minha vida. Ano passado, eu levei um golpe de uma pessoa que trabalhava com a gente. E dentro disso, tive um burnout, assim, realmente não sabia mais o que eu ia fazer. Sentava no computador para trabalhar e chorava. E aí eu fiz a inscrição, não me recordo o dia que eu fiz. E aí recebi que tinha sido selecionada, né, depois da enchente. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia muito, não conhecia ninguém, na verdade, não conhecia os negócios que estavam ali, mas o pessoal sempre foi muito receptivo, assim, nas formas de nos dar as mentorias, as consultorias, era sempre aquela assim, não, teu negócio é bom, teu negócio vai dar certo. E é isso que a gente sabe que o pequeno empreendedor, ele precisa. Às vezes, a gente sempre sabe que empreender é muito solitário. Então, quando a gente tem essas redes de conexões, um vai empurrando o outro, assim. E, na verdade, os próprios participantes ali vieram trazendo esse aconchego que eu precisava. E fui conhecendo muitas pessoas, a gente foi top 10 RS. E dentro disso abriu outras possibilidades, assim, é muito legal essas conexões. Teve uma virada, então, digamos Foi. assim, né, na Expo E Favela. dentro do Expo Favela que eu pude perceber ao redor, olhando os meus colegas assim, que muitos dos que estavam ali precisavam daquilo que eu já tinha na cabeça que a gente poderia oferecer. Porque o que acontece? Os negócios, eles começam por necessidade. Então, Sim. tu vai começar a empreender, tu tem ali R$1.000 e tu só vai. E aí, tu vê que tu precisa do marketing. Mas quando a gente chega lá no marketing, o marketing é o ponto final. Tu não tem uma estrutura, tu não tem um plano de negócios. Tu não sabe que o teu negócio, por exemplo, se é um negócio da beleza, ela pode ser uma beauty tech, ela pode estar desenvolvendo um produto. E tudo isso agora a gente desenvolve para empreendedoras. E aí eu te perguntar também como é que foi, quando a gente traz principalmente mulheres empreendedoras aqui, todas elas falam isso que tu comentou, de que em algum momento tem um estalo, ou que tu vai num evento, ou que tu conversa com uma empreendedora, que tu fala, não estou sozinha. E que é um momento muito importante. E tu falou do Expo Favela, mas hoje tu tá articulado em várias frentes, né? O Refúgio em Rede, o Raízes da Esperança, tu foi no Sal Summit também, conversou com outros empreendedores, e eu queria te perguntar, como que tu vê hoje esse processo? Porque da pessoa que se descobriu em comunidade, tu é hoje a comunidade para várias pessoas. Como é que foi essa chave de, opa, tem com quem eu posso contar e eu vou começar a acionar essas pessoas, inclusive para erguer o meu negócio aí? É algo que a gente tem que aprender a falar que precisa de ajuda. E isso eu aprendi. Opa! Então, algo que eu não fazia empreendendo era dizer, não, pegar uma amiga minha que empreendia, olha só, tô com um problema nisso, eu preciso de ajuda, me dá uma ideia. Eu não fazia isso. Hoje, depois de ter participado realmente desses eventos, eu consigo entender, não, tem outras pessoas que passam pelo mesmo que eu passo, tem outras pessoas que de um faturamento de 15 mil baixa para 1.000 do nada e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, entender que tu precisa dessa ajuda e que tu pode recorrer a essas pessoas, eu acho que é onde vai te dar o start, assim, não, o meu negócio agora, ele tá tendo maturidade suficiente para enfrentar aquilo que precisa. Porque a gente não sabe em outro momento se vai ter outra pandemia, se vai ter outra enchente. Então, a gente ter essas redes de apoio, elas se fazem muito necessárias, assim. Quem são as empreendedoras, ou as gestoras, ou as estudantes, ou as mulheres que hoje estão na tua cadeia de negócios na Woman? Assim, são mulheres que começaram o negócio, mulheres que já têm o negócio e estão descobrindo a necessidade de se posicionar?
não tem um perfil, porque tem todos os perfis. Conta pra gente um pouquinho disso. Então, 99% das minhas empreendedoras são mulheres pretas, solos de comunidade. Mães solos, né, e de comunidade. Então, elas acabam me achando por outras indicações de outras mulheres, que eu tenho clientes ainda da pandemia, do tempo da pandemia. Que legal. Isso. Então, vai vindo as indicações e elas vão identificando realmente essa necessidade. E aí a gente tem formas, como a gente atendia muito no social, eu tô perdendo o braço porque eu tenho as minhas meninas que eu preciso pagar. Então, a partir disso, a gente desenvolveu esse SaaS que ele vai conseguir atender as mulheres que não têm valores para investir num serviço fixo, mensal, mas que precisam, pelo menos, daquele auxílio, daquela ajuda de conhecimento, de ter um lugar onde centralize todas as informações para a empreendedora. Isso é legal de tu mostrar. O teu negócio virou de uma forma de bolo para um notebook, de um notebook para uma rede de apoio a empreendedoras. O que tu teve que aprender no... Bom, um monte de coisa, né? Mas o que tu teve que aprender no processo e que tu não sabia, que tu foi descobrindo? Foi mais difícil a parte de software, de tecnologia? Foi mais difícil a parte de estruturar, de gerir gastos? O que foi mais difícil? A parte mais difícil para mim, acredito que seja para muitas mulheres com perfil igual a minha, é realmente a questão financeira. Porque quando tu vem de uma família que não tem condições financeiras, quando tu começa a receber o dinheiro, tu acaba se assustando com aquilo ali. E aí, o que tu faz? Ou tu adquire uma mania, que eu comecei a comprar compulsivamente comida, porque na minha cabeça, em algum momento, iria faltar. Escassez, né? É a escassez. Então, assim, a gente tem que abrir mão realmente das nossas crenças limitantes e aprender a mexer com o dinheiro e a não se assustar com o dinheiro, porque assim a gente começa a ter realmente um domínio, né, daquilo ali e a fazer o teu negócio funcionar, a fazer o teu negócio dar certo. Mas minha maior dificuldade nesse tempo foi realmente gerir essa questão financeira. E o que tu sente das tuas empreendedoras, das mulheres que hoje estão atuando, que são parte do teu ecossistema? As maiores dificuldades delas são de conhecimento, de isso que tu falou, que é muito importante quando a gente trouxe uma associação de afroempreendedorismo aqui, falar sobre confiança e sobre ter suporte, ou as questões técnicas, que também são muito difíceis para muita gente. Como que eu desenvolvo um site? Como que eu faço um software? Como é que eu atualizo? Como é que eu crio um perfil de TikTok? O que aparece mais para elas, para ti, que tu vê no dia a dia? É um combo, né? Porque ela nunca vai estar só com um único problema. Então, ela acha que o problema final dela é a vergonha, de repente, de aparecer no Instagram e vender. E no fim, não. A grande dificuldade que eu vejo que elas têm é de ver o negócio delas como um negócio. Tirar o da renda extra e ver como um negócio. Então, é o que eu trabalho com elas, assim, que as meninas trabalham com elas. É realmente entender que é o teu negócio. Tu não é mais uma renda extra, tu não faz só um bolinho, não. Tu tem uma empresa e essa empresa ela pode crescer e ela tem as ferramentas certas para crescer. E também eu vejo que são muitas informações jogadas para o pequeno, para o médio empreendedor. E aí, quando tu tem muitas informações, tu não tem onde se fixar ali, tu vai ficar pegando uma dica daqui, outra dica dali, uma ferramenta daqui, isso. E no dia a dia, como a gente tem um dia muito corrido, a gente acaba não utilizando as ferramentas certas, as pessoas, acionando as pessoas certas, adquirindo conhecimento de maneira correta. E aí é onde o negócio realmente vira uma bagunça, porque o negócio não vai ter rotina, não vai ter controle de nada. E faixa etária, e tu falaste, né? São mães solo, mães pretas normalmente, que trabalham nas comunidades, mas e faixa etária? São mulheres mais jovens, são mulheres mais velhas ou é de todo o perfil etário? De todo o perfil. Eu tenho uma cliente de 65 anos. Olha que bacana. Que inclusive a gente botou ela a fazer infoproduto, ela tá fazendo e-books, mas a grande maioria são mulheres de 25 a 35 anos que estão ali realmente dentro das comunidades. Queria te perguntar justamente disso, né? Bom, a gente tem a OmanFem, mas a gente tem essa startup de impacto social, que é Refúgio em Rede. Vou começar com essa. O que é Refúgio em Rede? Quem é que participa? Quando é que ela começa? Então, a Refúgio em Rede nasceu faz umas 3 semanas. Eu estava vendo uma reportagem de uma moça que usou o próprio e-mail do marido para pedir ajuda para a polícia. E como eu fui vítima de violência, a gente sabe que os métodos que o agressor é sempre o mesmo. Ele vai te afastar, ele vai te tirar o dinheiro e tu vai ficar incomunicável. E dentro disso, peguei meu caderninho ali e comecei a rascunhar. A ideia dessa startup é, além de ter um botão de ação, ele ficar invisível para o agressor. Então, quando a mulher ela faz o cadastro,
ela vai liberar para um perfil rápido, onde ela vai poder escolher o nome do aplicativo e vai poder escolher o ícone do aplicativo. Então, para que realmente seja diferente, para que o agressor não consiga ver que é um aplicativo de ajuda. Como se fosse um outro aplicativo ali, Um né? outro aplicativo, que ela vai escolher no momento. Então, o aplicativo ele aciona conforme ela faz um gesto ou uma voz dela. E também ela vai ter um suporte contínuo por um tempo. Porque a gente entende que se a mulher ela não é assistida, se ela não é curada, ela vai voltar para o agressor, que é o que acontece. Então, a nossa ideia é realmente dar esse suporte. E também, Cris, desculpa te interromper, às vezes as pessoas falam, mas como? Não é uma escolha deliberada na maior parte das vezes. É uma falta de amparo financeiro, de estrutura, de ter uma rede de suporte que permita com que essa mulher saia de próximo desse parceiro muitas vezes. Então, assim, o diagnóstico não pode ser muito simplista, porque a situação nunca é tão simples assim, né? Não, a gente sabe que a maioria das vezes os métodos são sempre os mesmos de agressores, né? Então ele vai te afastar de amigos, da família, ele vai dizer que tu é louca, ele vai te tirar o dinheiro, ele não vai deixar tu estudar, não vai deixar tu trabalhar. E aí o que acontece? Se tu é mãe também, isso piora e vai intensificar, tu fica refém daquilo ali. Então a gente sabe que é sempre um tratamento diário na tua cabeça, de ouvindo várias e várias coisas, tu vai acabar acreditando realmente naquilo ali. E a ideia com o Refúgio em Rede é dar essa assistência financeira e psicológica ao longo de um determinado tempo. Já está em desenvolvimento o aplicativo? Então, muito bom. E o outro projeto que eu cantei na abertura aqui, o Raízes da Esperança, que projeto é esse? Então, Raízes da Esperança é um xodó que eu tenho, porque minha avó era pastora e há 3 anos ela faleceu. E ela ajudava essa comunidade na África, mandando dinheiro que ela conseguia arrecadar, assim, que ela fazia faxina também, sempre fez faxina a vida inteira. E eu precisava fazer alguma coisa a mais. Por quê? Não adianta só a gente sanar a emergência ali daquele imediato, momento né? de comida, que é sempre comida, né? A maioria das vezes. Eu tinha que fazer algo a mais. Então agora a gente está começando a buscar parceiros que possam nos ajudar a capacitar essas mulheres. Elas fazem os artesãos dela, os artesanatos, e a gente vende através de um e-commerce para cá. Que legal. E isso há quanto tempo já? 2 meses. Olha, que bacana. Porque até o momento eu seguia ajudando de outras formas. De outras formas, mas também é pouco braço, são muitos custos, né? Mas hoje a gente, com R$280, a gente consegue manter uma família com 5 pessoas. Então, olha a diferença, né? Com 5 pessoas, por R$280 eu consigo manter. Isso é uma coisa muito legal, Cris, porque já fiz trabalhos sobre África em pós-graduações, e às vezes as pessoas têm essa identidade assim, mas há tantos problemas aqui que né? E aí tu está trabalhando por uma outra causa. Mas são pessoas, em grande parte, que precisam de um suporte muito grande e que não tem esse suporte no seu país, na sua cidade, no seu estado, e que essa conexão humana é importante. Eu queria te perguntar se as pessoas que estão vendo o teu projeto não te perguntam, mas por que tu está fazendo isso? É tão longe, tu nem sabe quem são as pessoas. Na verdade foi quando eu postei um Reels, assim, um story bem rápido sobre isso, foi, mas por que não ajuda aqui? Só que a gente tem que entender que, além de ajudar pessoas, que não importa onde tu vai ajudar, tem essa questão que é fazendo em memória a minha avó, sabe? Uhum. Eu preciso honrar o legado dela, eu preciso fazer muito mais por aquilo que ela fez. E eu sei que muitas pessoas foram chamadas para determinados lugares, assim. Então, se tu foi chamado para ajudar aqui, ajuda aqui, serve aqui, abençoa alguém aqui. Mas se tu foi chamado para lá, aceita o teu chamado e ajuda. O importante realmente é ajudar. Uma coisa que eu estava vendo aqui, a Woman, ela tem os pacotes, né? Então, tem o essencial, por exemplo, o profissional, e eu imagino que as pessoas vão te acionando conforme tanto o porte que elas têm no negócio delas, quanto as necessidades, né? Eu queria te perguntar se tu trabalha com outras pessoas hoje na Woman. Quem é a Woman além de ti? Se tu trabalha só com terceirizados? Como é que funciona isso no dia a dia? Então, na equipe eu tenho as minhas freelancers. Eu aciono elas conforme a necessidade de cada empreendedora. Porque, como eu mencionei, tinha empreendedoras que eu atendia de forma social. Então, eu não tenho como cobrar R$1.500, R$2.000 de uma empreendedora que está começando agora.
Então a gente achava formas de ir ajudando elas de maneira social. E aí eu tenho, para cada determinado assunto, eu tenho as freelancers separadas. Então eu tenho um banco de fotógrafas, um banco de videomakers, um banco de copywriter, de designer, de social media. Conforme o negócio delas, a gente vai selecionando as melhores que se encaixam ali. Queria focar numa parte da tua história que tu contou. Tu passou por um divórcio, tu tem 2 crianças e tu teve que largar a faculdade nesse processo. E eu queria te perguntar dessas agruras, dessas dificuldades que as mulheres negras muitas vezes enfrentam e que por vezes vão sufocar o sonho antes mesmo dele chegar na tua empresa, né? Que é aquela pessoa que nem tirou, eu sou muito boa, faço trança, mas tu vê, não tem como, ou eu não sei botar preço nas coisas, eu não sei cobrar as pessoas. E eu queria te perguntar um pouco disso. O que tu entende que dá para fazer para que mais mulheres como tu possam empreender e também se profissionalizar? Porque como tu está mostrando, tem os talentos e as capacidades, eles estão dados. Mas nem todo mundo consegue passar essas barreiras, assim. O que tu tem visto disso no dia a dia? Eu acho que o nosso maior problema é não acreditar na gente, assim. É a gente não acreditar e a gente se conformar com a situação que a gente está. Então, hoje, a gente tem muitas ferramentas, muitas formas, assim, de adquirir conhecimento, de conseguir uma faculdade gratuita. Eu consegui agora, estou cursando desenvolvimento de sistemas em uma faculdade à distância, que é no IFES, de Campos do Jordão, não me recordo o lugar. Mas é a gente buscar, assim, a maioria das pessoas tem um telefone que vai ter um YouTube ou que vai ter um Google. Então, às vezes, é a gente parar de depender também dos outros e entender que é a gente ver uma pessoa como referência e não julgar ela e não se conformar com aquilo ali, mas entender que eu posso usar aquela pessoa como um exemplo e ver o que ela fez, sabe? E ir atrás das mesmas coisas que ela foi e realmente buscar as informações. Assim, hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão, na maioria das vezes, mas também a gente precisa muito disso, assim, é a gente perder o medo, olhar uma pessoa, ver ela como referência e encarar como algo bom. Não levar aquela pessoa que eu tô vendo ali, que pode ser um auxílio pra mim, como algo ruim, sabe? Uma coisa que tu falou, e eu queria focar nisso, né? Tu tem um perfil de pessoas que tu atende e tu, no início do programa, falou, quando eu descobri comunidade de empreendedoras como eu, mudou a minha vida. Tu faz essas conexões entre as tuas próprias empreendedoras também? Uma vira cliente da outra, uma vira fornecedora da outra? E se tu faz, como que tu faz? Hoje a gente faz. Antes eu não tinha entendido que eu poderia fazer isso. Mas hoje sim, se eu vejo que é uma cliente minha, se ela precisa de ajuda, a gente vai mandando no 1 a 1, assim. Eu tenho uma cliente minha que é a Patrícia, que eu sempre mando, essa preta é boa. E aí, se é de psicóloga, eu vou mandando. Então, hoje a gente faz isso no 1 a 1, mas com o SaaS a ideia é a gente ter ali dentro da rede essas maneiras delas irem se comunicando entre elas, porque é muito importante. Explica para o nosso público o que é esse SaaS, como é que vocês estão pensando isso. Então, o SaaS é para empreendedora que não tem condições de pagar um serviço mensal específico ou que queira de ajuda imediata, assim. Então, ele entra para nós, a empreendedora entra através de um diagnóstico sem custo para entender onde o negócio dela está e o que a gente pode oferecer. Se ela não tem condições de contratar os nossos serviços ainda, que a maioria das vezes é financeira, ela faz a assinatura do SaaS e começa a receber trilhas, ela vai ter ajudas de videoaulas, mentorias e vai estar dentro da comunidade. Então, ela já vai estar entendendo um pouquinho do negócio dela. Conforme o negócio dela for crescendo, ela vai entendendo, recebendo os nossos contatos, que está na hora dela nos contratar, que agora ela pode fazer a contratação desse serviço. Então, a ideia realmente é para que seja um apoio para ela e para ela entender que ela não precisa empreender. Além de sozinha, ela não precisa empreender assim sem direção nenhuma. Pelo menos um direcionamento do que é um plano de negócios, do que o negócio dela pode fazer, ela vai ter. Uma coisa que tu falou ali é que muitas vezes que bom que tem conteúdo disponível e ferramenta disponível, mas ao mesmo tempo com tanta coisa disponível é muito fácil tu cair em histórias, tu cair em golpes, ou tu pegar uma ferramenta e dizer assim, mas eu vi na palestra que a empresa tal usou a ferramenta, né? Como é que tu trabalha isso no dia a dia, já que teu público são de pequenas empreendedoras, para que, digamos assim, sem cortar o barato delas, assim, não te deslumbra, as coisas não são tão assim, ou não te abraça na primeira coisa, porque hoje é isso, né? Abre o celular aqui,
procura planilha de gastos. Tem 450 planilhas de gastos. Mas nem sempre todo mundo sabe qual é a planilha que para ela funciona. Então, como é que tu faz essa mentoria no teu dia a dia? A gente olha para o negócio de cada uma delas e eu vou indicando, assim. Agora, as meninas vão indicando. Então, para o negócio... Antes a gente fazia até um mês atrás, tudo de maneira manual. Então, nosso MVP da plataforma está saindo agora essa semana. Olha aí, então, antes bem era... no momento certo. Isso, antes era muito manual, assim. Olha só, vou usar o exemplo da Patrícia. Patrícia, esse aqui tu pode usar, esse aqui tu não pode. Tem a Eliane, que é uma cliente minha, que a gente direcionou muito ela, porque a gente pegou o negócio dela, assim, do zero mesmo. Então, a gente foi indo, Eliane, tu pode utilizar essa ferramenta, agora é o momento da gente fazer isso. A gente lançou na Hotmart. Então, era tudo de maneira muito manual. Então, a ideia é a gente automatizar isso, porque a gente está recebendo muitas mulheres com os mesmos problemas e a gente não consegue dar conta de todas elas de forma manual. E eu tô olhando o teu site, o aplicativo aqui, né? E aí, tu fala de ação estratégica, um diagnóstico inteligente. Hoje tu atende mulheres somente em Porto Alegre, em outras cidades, e à medida que tu tá procurando, que as empreendedoras novas estão chegando, como é que tu tá fazendo para dar conta? Porque é isso, o teu negócio já aumentou muito em relação ao que ele começou. Então, hoje a gente consegue atender tanto aqui na região quanto fora, porque, que nem eu disse, a gente tem essas nossas freelancers que vão vindo de acordo com os negócios. Então, realmente, mão de obra nunca é o problema. O problema antes era cliente, a gente achar essa cliente. Mas mão de obra nunca é o problema. Assim, a gente tem várias meninas super competentes e hoje em dia uma profissional vai indicando a outra profissional, isso também é muito legal. Eu tô agora começando em várias comunidades, então tem a Ladies in Tech, que a gente tem profissionais lá, tem a própria Expo Favela, tem o Hackapoa, que é aqui de Porto Alegre, que tem vários profissionais. Então, isso realmente não é um problema. A gente vai pegando a profissional, né, e vai colocando em cada projeto. Tu foste, já estou encaminhando no final, eu tenho que perguntar o serviço, mas tu foste no South Summit e tu foste justamente pela troca, né? E eu queria te perguntar isso, assim, o evento está se transformando e muitas vozes estão entrando no evento, e que bom, que a gente está discutindo enchente, e que a gente está discutindo inteligência artificial e o futuro dos empregos. E eu queria te perguntar um pouco dessa experiência. Foi uma experiência mais de troca? As pessoas têm muita curiosidade sobre o negócio, o empreendimento. É conectar os eventos. Tu falou da Expo Favela, que também está super mais conectada agora ao South Summit também. Como é que foi? Foi muito legal, assim, as trocas que a gente teve. Tinha momentos que vinha 1, 2, e a gente fazia uma rodinha e a gente conversava sobre N assuntos. Então, essas conexões, elas são muito necessárias, assim. Negócios lá, eu tô com reuniões marcadas para 2, 3. Mas realmente ali não é a intenção tu vender algo. É realmente tu trocar, tu conhecer negócios. Tu conhece tantas referências que tu não faz ideia que tem. Tantas mulheres que passam pela mesma questão que tu passou. Tantos negócios que nem que passaram por enchentes. Então é algo realmente para te se inspirar, assim. É realmente de conexões, de trocas. Tu falou de referências, eu ia te perguntar isso no início e esqueci. Tu acompanha outras empreendedoras, tu assiste? Como é que tu te conecta com ideias? Porque o teu trabalho basicamente é ter ideias todos os dias para um monte de outras mulheres. Qual é o repertório para que tu traga soluções novas, já que tu também tem que aprender coisas novas todos os dias? De referências, eu uso as minhas próprias clientes, assim. Sempre elas, porque não tem mulheres mais fortes, mais guerreiras, mais batalhadoras, criativas. Eu tenho clientes que vocês não têm noção, assim, do que elas fazem, do que elas inventam. Então, a minha referência são as minhas próprias clientes, assim. Eu vou te pedir para dar um serviço, mas assim, a gente tem que fazer em etapas esse serviço. Eu vou primeiro te perguntar da Woman Fan, depois eu agradeço os nossos apoiadores. Dá o serviço da Woman Fan, como é que o pessoal pode seguir, descobrir e te contatar? Então, nossos serviços, né? Gestão, comunicação e marketing. Então, se tu tem um negócio, se tu precisa criar um plano de negócios e tu precisa de ajuda no teu estoque, nas tuas vendas, até a parte final do marketing, a gente consegue te auxiliar. Como é que acessa? Isso. É Woman Fan Oficial no Instagram e o site é www.womanfan.com.
Muito bem, já vou te falar dos outros projetos, mas vou agradecer aos nossos parceiros nessa reta final de programa. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Contrate um profissional legalmente habilitado, @crea.gaúcho. Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, com você, o Amanhã Ganha Forma, @Senge_RS. PUC-RS no South Summit, conecte-se com o Tecnopuc e com o ecossistema completo de soluções corporativas, @PUC-RS e @Tecnopuc nas redes. TOTUS, o Brasil que faz com TOTUS, nas redes @TOTUS. Tá bom, Cris, e os outros projetos, que eu tenho certeza que tem gente que ficou interessada. Quando é que nós teremos novidades sobre o Refúgio em Rede? O que vocês estão planejando? Refúgio em Rede, a gente está em contato com algumas meninas que vão nos ajudar a desenvolver a plataforma, porque eu também acabo não tendo tempo para isso. E a Raízes da Esperança é pelo meu Instagram. A gente está começando. O meu problema é não estar lá e não ver o que eu posso usar de matéria-prima, enfim. Mas a gente está conversando com alguns pastores locais, com algumas lideranças locais para ver o que a gente consegue de insumo. Se for necessário a gente levar alguém daqui para dar um curso, a gente vai dar um jeito, porque realmente... A gente, nessa comunidade que eu tô, a gente tem 60 mulheres. Então, são 60 chefes de famílias que podem começar a ter uma renda, a parar de viver de doações. Mas tu tem que dar o teu Instagram. Isso, meu Instagram é @CrisBataioli. BATAIOLLI. @CrisBataioli. Bataioli, agora, não errei o sobrenome. Cris, eu acho que a gente não tem como deixar de fechar o programa sem que tu... dê um recado para quem está nos assistindo, e eu acho que podem ser as empreendedoras, mas também para um monte de gente que tem essas empreendedoras ao lado de si, no seu dia a dia, colega de trabalho. As pessoas pensam às vezes que empreendedorismo é só quem abriu a empresa, e às vezes a pessoa está fazendo um freela, como ela faz para ti, ou ela está criando uma ideia para o futuro dela, ou ela está mudando um projeto de carreira para ela. Então, fala para o nosso público aí o que tu aprendeu nesses vários anos e que dica que tu dá para quem tá só sonhando, ou quem já falou, quando nem tu disse assim, para mim é muito difícil, tu vê, eu não tenho tempo, ou eu tenho tanta gente, família, ou não dá. Então eu queria que tu desse esse recado, porque é muito legal essa história que para ti foi atribulada, e para muita gente que tu atende, a história em vários momentos era mais fácil dizer, não tem como, né? Então... fechando o programa com esse recado. O recado que eu tenho, assim, é realmente pra gente acreditar nos nossos sonhos. É a gente chegar no nosso negócio, no nosso projeto, no nosso trabalho. Idealizar aquilo que a gente quer, assim. Entender que eu preciso deixar um legado. E que esse legado que seja um legado de amor, de paixão por aquilo que eu faço. De entender que tu empreender é algo que tu consegue. Isso a gente tem aqui na nossa camiseta até. A gente fala de propósitos. Então, no meio disso, acabam mulheres conversando com a gente, mulheres desabafando, dizendo que estão precisando daquele negócio para sair de relacionamentos abusivos, no nosso caso. Então, a gente sempre fala de propósitos, assim, é tu entender teu propósito, seguir em busca dele, porque vale a pena. E todas elas têm algum talento, uma ideia, uma habilidade, e às vezes não enxergam que isso dá para trabalhar, né? E não importando a idade, porque como eu disse, eu tenho clientes que são mais velhas, tenho clientes que são mais novas. Eu já tive uma cliente que ela tinha 16 anos. Inclusive, a minha irmã começou a trabalhar comigo com 14 anos. Olha aí. E hoje está empreendendo, então não tem nada de idade. A gente não tem limite, né? E mulher, ela consegue se reinventar muito rápido e muito fácil. Muito bem, obrigado para a Cris Bataioli, que é CEO da Woman Fan, mas também tem esses projetos, o Raízes da Esperança, também o Refúgio em Rede, e tem ideias, assim, um monte de ideias aqui, chegou 1000 ideias. Te agradeço, Cris, e sucesso nos teus empreendimentos no futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Então tá, pessoal, acompanha lá a Cris, acompanha o Woman Fan e acompanha os outros negócios, propostas. Na semana que vem a gente tem mais episódios ainda falando do South Summit, e a gente tem muita novidade para vir em 2025. Um abraço, até lá!